Bom, então agora nós vamos fazer os círculos, né, o segundo e, na verdade, o primeiro e o segundo, e eu espero que vocês já estejam com as peças de vocês já recortadas, eu já estou aqui com as minhas, e primeiro eu vou fazer os círculos com o giz retrátil na cor azul, e é bem facinho, é só vocês acompanharem aí. Nós vamos agora sombrear as nossas peças, tá vendo que ela tá tudo branquinha? Então, agora a gente vai sombrear com a tinta acrílica. Vocês podem estar sombreando também com a tinta, aquela aquarelável, ou com giz pastel preto também, fica a critério de vocês. É porque a tinta, como eu já falei, ela faz durar melhor, assim, faz durar mais o seu visual e ela não sai, tá? Já o giz pastel eu tenho notado que ele tem saído bastante, borrado, então eu não quero mais usar, vai ser muito difícil vocês verem daqui pra frente eu usar giz pastel, tá? Mas eu ainda tenho ele. Então, ó, eu peguei esse desenho aqui da internet, imprimi, desse tamanho que vocês estão vendo, e aí eu tô colando aqui, montando as peças pra gente não perder no visual, né? Nesse Jesus ressurreto, vocês podem estar fazendo a mesma coisa. E agora eu vou estar pegando o pincel e a tinta e vou estar passando em todas as partes que eu risquei com o palito de unha, tá? Para sobressair as marcas e a tinta ficar com uma visibilidade melhor, tá ok?
Agora a gente vai fazer a parte do corpo de Jesus. Eu tô usando essa acrílica fosca na cor marrom, só que ela vai ficar... Ela é um marrom mais clarinho, ela vai ficar num tom de pele, assim, bem escurinho. E eu vou também estar usando com o pincel chanfrado, da mesma forma que eu faço as outras partes do visual, tá? Ó, esse é o 84710, que eu mais uso, chanfrado. Eu sempre hidrato ele na água, coloco a pontinha e vou fazendo com ele deitado toda a bordinha da nossa peça, tá bom? Só você acompanhar aí. Bom, agora então a gente vai partir então para as nuvens branquinhas. Eu vou estar passando a tinta acrílica azul celeste, tá? Não precisa ser necessariamente a celeste, você escolhe um azul claro, tá? Pode ser a tinta também aquarelável, no tom azul, eu não peguei porque eu vou usar mais a tinta acrílica mesmo, tá? Pode ser tinta de tecido também. Com o pincel chanfrado da mesma forma, o 84710, tá bom? Eu vou estar pegando a pontinha do azul e o que eu quero que vocês observem bem de pertinho é isso aqui, ó. Olha só. Por que que eu sempre estou preferindo a tinta, gente? Porque eu sempre vou repetir. Além de deixar o meu visual muito mais bem acabado, ele não vai perder a cor do que você estiver fazendo, tá bom? Ele vai ficando mais intenso a cor e ao mesmo tempo ele vai esfumando, gente. Olha só. Você pode fazer com outros tons também, não precisa ser o azul claro, mas eu acho que o azul claro fica melhor para esta nuvem. Então, ó, ele assim, ao mesmo tempo que você vai passando com o pincel, ele já vai esfumando e não precisa ter dois trabalhos, principalmente para a gente, né, e para as pessoas que fazem visual, que dão cursos, enfim, o tempo é corrido, não precisa só fazer visual e dar curso, mas a gente sabe que o tempo de todo mundo é corrido. E as tias aí que gostam de fazer visuais, às vezes têm outras responsabilidades, né, outros compromissos, então é sempre bem-vindo, boa ideia a gente acatar algumas técnicas, né, algumas dicas que fazem o nosso serviço andar mais rápido, ser feito mais rápido e com, né, uma boa qualidade. Eu não vou estar fazendo com as outras nuvens, porque é a mesma técnica, da mesma forma, é só vocês fazerem aí, tá bom? Então, agora eu vou estar fazendo aqui
um risco só para não perder aonde tá as partes que eu preciso riscar dessa faixa dourada, porque é a única parte douradinha que eu vou estar usando nessa peça. E eu tô usando o lado da caneta mais grossa, para depois eu esfumar com um pincel e tinta, do mesmo jeito que eu tô esfumando as outras peças. Agora, por último, é o cabelinho dele, para esfumar com a tinta de tecido preta. E com a mesma técnica que a gente fez os cabelinhos, os outros visuais, é só vocês observarem e acompanhar da forma com que eu vou fazer, tá bom?
Pessoal, terminando aqui a franja do cabelinho, né? Então, ó, se não tiver o molde do dentinho na apostila, porque eu não tô lembrada agora se tem ou não, é só vocês fazerem, ó, da forma com que eu tô fazendo aí, tá? Eu peguei um pedacinho de EVA com glitter branco, coloquei a boquinha e risquei só pra poder cortar bem certinho, ó, com a boquinha, tá? Ó, risquei lá com o palito de unha e agora eu vou recortar e colar atrás, tá bom? Só acompanha aí. Agora a gente cola bem rente à boquinha, ó, tá vendo? A gente cola, deixa um espacinho sobrando, a gente cola, ó, tá vendo? E depois a gente recorta para não ficar a parte de fora aparecendo, tá? Então agora, depois que a gente colou o dentinho, eu colo a boca na parte preta e depois eu coloco a língua, tá? Acompanha aí para vocês verem direitinho como que eu tô fazendo. Primeiro a parte preta e depois a linguinha, tá? Recorto a barbinha toda em volta, a rebarbinha, e depois eu colo num EVA cor de pele, tá? Acompanha aí. Então, agora para fazer a face, eu vou estar marcando aqui, tá? Com o palito, aonde eu vou colocar os olhos, tá? Eu vou estar fazendo aqui também com a canetinha, a canetinha Faber-Castell, só para poder marcar, na verdade ele já tá marcado, tá? Só que eu só vou passar com canetinha, não vai ser com tinta, o nariz dele, depois eu vou passar o estilete, tá vendo? Ó, vou contornar e vou passar o estilete, não mostro passando o estilete, mas eu passo o estilete para poder ficar por cima o nariz, tá? E depois eu passo por cima de novo a canetinha. Agora, com o furador, eu vou recortar duas bolinhas, né, de papel, né? Na verdade, esse é o Colo 7, branquinha, tá? E depois a preta, porque eu vou colar com cola de silicone e vou fazer os olhinhos com o papel, tá? Para ficar estilo animadinho, né? Estilo cartoon, tá bom? Acompanha aí.
Bom, depois de ter pintado, né, um pontinho branquinho com o pincel, eu mesmo desenhei a olho a sobrancelha, tá? Então, depois eu vou passar a caneta permanente, eu vou esfumar com o dedinho para poder esfumar a sobrancelha para ficar parecida com o cabelo. Agora eu só vou fazer os furos, né, dos cravos das mãos de Jesus com o furador. Depois eu vou passar a tinta em volta, né, só para marcar ali uma cicatriz, né, em volta e não com sangue. E pra gente já partir para montar o nosso visual. Agora a gente vai montar o nosso círculo e não tem muito o que se explicar agora, tá? É só você juntar as peças e aí você vai colocando, ó, da forma com que eu tô mostrando. As nuvens eu já havia mostrado para vocês que eu não ia fazer as outras, mas elas já estão aí prontas. Então a gente vai montar como se fosse um quebra-cabeça para formar a nossa imagem de acordo com o desenho retirado da internet, tá ok? Então é só acompanhar aí o passo a passo.